Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração. Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração. Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração. Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração. Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração. Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração.
Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração. Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração. Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração. Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração. Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração. Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração.
Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração. Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração. Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração. Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração. Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração. Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração.
Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração. Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração. Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração. Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração. Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração. Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração.
Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração. Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração. Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração. Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração. Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração. Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração.
Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração. Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração. Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração. Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração. Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração. Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração.
Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração. Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração. Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração. Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração. Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração. Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração.
Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração. Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração. Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração. Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração. Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração. Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração.
Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração. Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração. Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração. Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração. Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração. Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração.
Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração. Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração. Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração. Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração. Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração. Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração.
Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração. Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração. Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração. Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração. Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração. Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal, ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração.
Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração. Eu declaro que bênçãos inesperadas estão vindo em minha direção. Minha condição irá mudar. Em vez de mal ter o mínimo para sobreviver, terei mais do que o suficiente. Deus vai abrir as portas sobrenaturais para mim. Ele vai falar com as pessoas certas a meu respeito. Verei Efésios 3:20 se cumprir em minha vida. O favor e a multiplicação transbordantes e abundantes que excedem todas as expectativas irão me alcançar. Esta é a minha declaração.